A situação de Fluminense e Vasco parecia que ficaria tranquila, especialmente o Fluminense, se conseguisse alguns poucos pontinhos que faltavam para matematicamente ficar livre do rebaixamento para a segunda divisão. No entanto, o que acontece? O Fluminense joga contra o América no final de semana, no Rio de Janeiro, pelo empate para não ser rebaixado. Se for derrotado, pode parar na Série B. O Vasco joga contra o Ceará, que não vai cair, já escapou do rebaixamento, e essa partida vai acontecer em Fortaleza, e precisamos também se safar aí, ganhando pelo menos um ponto. Incrível, né? Os dois times do Rio de Janeiro, o Botafogo está livre disso, né? Não vai cair, já, matematicamente livre já há algum tempo, mas Flu e Vasco ameaçadíssimos de rebaixamento para a segunda divisão. Parecia em dado momento que talvez o Vasco corresse risco, o Fluminense nem tanto, mas há cerca de 10 horas de futebol, o time tricolor não consegue marcar um gol sequer. E no meio de semana tem a obrigação de fazer 2-0 no Atlético Paranaense se quiser chegar à final da Copa Sul-Americana. E 2-0 nem garante o avanço, né? 2-0 leva para a disputa de pênaltis. Sport, Chapecoense e América Mineiro são os times que também lutam aí contra o rebaixamento para a segunda divisão. Vitória e Paraná já caíram, ou seja, você vê essas equipes que têm investimentos, tirando o Sport, que investe mais um pouco, né? Até muito, até nos últimos anos, para os padrões tradicionais do time pernambucano, mas são equipes que investem menos, que têm menos peso, tradição, camisa, torcida, e Flu e Vasco, dois times do Rio envolvidos ali. O Vasco vive uma turbulência política muito grande. A proposta do atual presidente é tentar arrumar a casa, mas não tem receita, muito difícil, uma guerrilha política tremenda dentro de São Januário. Então, um rebaixamento pode trazer sérias consequências, ainda a questão do Profut, que o Vasco precisa resolver, está tentando se adequar no estatuto para não ter problemas aí com a dívida renegociada com o governo federal. E o Fluminense também vive um momento político muito conturbado, com confusão, inclusive, lá aconteceu no Vasco, acontece no Fluminense, em sede, reunião, pau cantando, muita confusão. O Fluminense entrou numa seca, cerca de 10 horas de futebol, você fazer um gol sequer, e faltava aí um pontinho, dois, para ficar tranquilo, de repente chega na última rodada com risco de rebaixamento, algo que a torcida não imaginava. Né? E além disso, jogo quarta-feira, teve que vencer o Atlético Paranaense, fazer 2 gols ou 3 para se classificar. Semana difícil, e o final de ano no Campeonato Brasileiro acaba sendo bem preocupante para dois times do Rio de Janeiro. Estão tentando, cada um à sua maneira, se arrumar, como o Botafogo vem se reorganizando. O Flamengo já passou por esse estágio, por isso hoje briga ali pelas primeiras posições, é o vice-campeão da temporada. Mas esses pecados, para que eles sejam pagos e devidamente quitados, infelizmente as torcidas dessas equipes terão que passar mais algum tempo por tempos difíceis. E nesse final de semana vão torcer muito contra o rebaixamento que já os assustou, e muito, especialmente o Vasco, que já caiu 3 vezes em menos de uma década. Seria um intervalo de 11 campeonatos, 4 rebaixamentos à segunda divisão, algo terrível para o Vasco se acontecer. Sorte do Vasco, Ceará, seu adversário, lá em Fortaleza, escapou do rebaixamento, em tese será um time menos interessado no resultado do que se lutasse por sua sobrevivência. Fluminense não, confronto direto com o América, empate livre o Fluminense, o América tem que vencer no Rio para conseguir se livrar do rebaixamento da segunda divisão. Domingo teremos emoções envolvendo Flu e Vasco no Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento para a Série B. E na quarta, o Fluminense jogando com o Atlético Paranaense, logo depois do jogo, quando a bola parar de rolar, linha de passe ao vivo na ESPN Brasil. Eu espero você. Curtiu o vídeo? Achou legal e tal? Tá aquele famoso like, né? Dá o like ali, né? Depois você se inscreve no canal, certo? Já somos aí mais de 150 mil inscritos, vamos caminhando para 160 mil. Agradeço aqueles que já se inscreveram. Acione o glorioso sininho para que todas as vezes nas quais tenhamos novos vídeos no canal você seja comunicado. E o que mais tem que dizer? É isso, né? Eu acho que é isso aí. Né? Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Sempre lembrando que esse espaço é um complemento do nosso trabalho nos canais ESPN, nas redes sociais, uma tentativa de abordar alguns assuntos que eventualmente a gente não consegue falar nos programas, ou fica faltando alguma coisa, a gente quer se aprofundar um pouco, a galera pede, fala disso, fala daquilo. Então, esse comentário aqui é sempre um complemento do trabalho, a tentativa de manter o nosso contato, nos aproximarmos. Falaremos mais sobre outras equipes que merecem atenção e que disputaram e disputam, na verdade, ainda, né? Esse Campeonato Brasileiro de 2018 aí nos próximos vídeos. Fique ligado. Valeu, saudações.